O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas 6 Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo vento crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. E aí, começando já com ideias para o seu repertório sociocultural aí, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, belíssimo poema, belíssima obra, para a gente falar da persistência da fome no Brasil e no mundo. Então a gente fala de um período aí, de uma época, né, do João Cabral de Melo Neto, século passado, e a gente tem ainda que falar sobre isso. Ah, professor, mas você não falou na aula de obesidade, que a obesidade vai ser um problema maior que a fome e tal? Ok, né? A obesidade está ultrapassando a fome e é isso que deve acontecer. Mas o fato é que há uma persistência da fome no Brasil e no mundo. Embora o Brasil tenha saído do mapa da fome, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão persiste. E é importante falar sobre a fome por quê? Por conta disso aqui também. Dá uma olhada nesse vídeo. É um país aqui rico para praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Tá? Agora, adotou-se no Brasil, de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas, é o país das bolsas. Né? E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento. Esses políticos que criticam a questão da fome do Brasil, no meu entender, tem que se preocupar, estudar um pouco mais as consequências disso daí. Falar que se passa fome no Brasil é um discurso populista tentando ganhar simpatia popular, nada mais além disso. O que nós temos que fazer, nós, o Poder Executivo e o Legislativo, em grande parte um depende do outro, é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir. Então, a fala do nosso presidente, né? Tá ok? Ó, daí o cartunista Ivan Cabral, do Charge Online, fez esse desenho aqui. Mãe, a minha barriga tá mentindo de novo. E daí isso gerou uma grande discussão nas redes sociais, como tudo, né? Como tudo. Mais uma fala polêmica do presidente da República e tal. Vamos lá, vamos discutir aqui de verdade as questões, entender o problema e falar de maneira séria sobre a fala dele. Primeiro, a fala dele não foi polêmica. O que é polêmica? É algo que tem argumento contra e argumento a favor, tá? Então, a fala do presidente sobre a redução da idade mínima dos policiais militares é polêmica.
Por quê? Porque tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Agora, a fala dele, quando ele diz não há fome no Brasil, quem diz que se passa fome no Brasil é mentira, essa frase não é polêmica. Por quê? Porque ela não encontra amparo na realidade, ela simplesmente não é verdade. A gente tem 2,5% da população na miséria, portanto isso dá uns 5 milhões de brasileiros que passam fome, segundo a ONU. Segundo o IBGE, esse número está em torno de 3,7% da população. Isso significa o quê? Que é um problema crônico? Não, mas que existe. Vamos entender aqui uma outra questão. Esse aqui é o mapa da fome no mundo. Repare que o Brasil não está mais no mapa da fome. E é isso que deu discussão. Pô, mas estão falando mal do Bolsonaro, o Lula não tinha acabado com a fome e tal. O que representa isso aqui? Esses países aqui são países em que o problema da fome é crônico. O Brasil não está mais nesse rol de países. Isso significa que a fome acabou? Não, não significa. Significa apenas que ela não é um problema crônico como já foi. Tá? Então é bem importante você, primeiro, ter essa tranquilidade para debater esses temas. Tentar não politizar esses temas. Embora muitos dos nossos temas surgem da fala do presidente da República, como sempre aconteceu, né? Por quê? Porque ele é um ator importantíssimo da nossa sociedade. O que ele fala, as diretrizes que ele dá, são passíveis de debate. Na questão da fome do Brasil, não adianta querer politizar o tema. A gente tem que tentar falar da maneira mais tranquila possível. Então, resumindo aqui, para acabar com essa questão política e a gente poder saltar para o debate mesmo. O que aconteceu? O Lula, o governo petista, se orgulha de ter, durante o seu período, ter tirado o Brasil do mapa da fome. Isso aconteceu graças a programas como Fome Zero e tal. Tá? Isso ocorreu de fato. Agora, tirar do mapa da fome significa o quê? Que esse problema não é crônico, que não atinge uma parcela X da população, mas ainda há boa parte da população brasileira que passa fome. E para quem acha que eu estou defendendo o governo petista, quando que começou a aumentar de volta, começou a crescer de volta? Em 2012, ainda no governo Dilma, na questão, quando começou a pegar mais a crise econômica, tá? Então não é uma questão partidária, é uma questão importante. E o que a gente está debatendo aqui? Né? Por que a gente fala dessa questão da fala do presidente? Alguém está acusando o governo Bolsonaro de ter criado a fome? Alguém está falando que o governo não faz nada em relação à fome? Não, o debate não é isso. A questão é que ele falou algo, né, a frase dele, falar que se passa fome no Brasil é uma mentira, e essa frase é que não encontra amparo na realidade. Tá? Então, o debate é a partir da frase dele e não a partir da realidade das ações do governo, não é um debate sobre o governo em si. Na verdade, essa frase só nos motiva a poder falar sobre esse problema crônico que ainda ocorre no Brasil e no mundo. Tá? Então, minha barriga está mentindo de novo, por quê? Fazendo uma intertextualidade, né, com a frase do presidente da República. Então, entrando no tema, vamos debater um pouco mais aqui, lembrando que além do João Cabral de Melo, né, além do João Cabral de Melo Neto, né, o Morte e Vida Severina, dá para usar fortemente aqui o Fabiano, a Baleia, o Graciliano Ramos, né, Vidas Secas do Graciliano Ramos, que também fala sobre a fome. Quando ele descreve o Fabiano, está muito falando de pessoas que passam fome. Você também pode usar isso no seu repertório sociocultural. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Qual é o dado de realidade? Segundo a ONU, 821 milhões de pessoas em 2018 iam dormir todos os dias, em 2017, perdão, iam dormir todos os dias com fome, sem ingerir as calorias mínimas para suas atividades diárias. Tá? A questão é, o mundo hoje produz alimentos suficientes para alimentar a todos, mas não há comida para todos, porque essa distribuição está equivocada. Então a teoria malthusiana de que não haveria alimentos para todos, porque a população cresceria em progressão geométrica e o alimento em progressão aritmética, não se fez verdadeira. Na verdade, tem comida para todos, mas não tem comida para todos. Como que é? A produção é suficiente para alimentar a todos, mas isso não chega a todas as pessoas. Os gastos militares globais continuam aumentando, enquanto
os países gastam menos recursos para combater a fome no mundo. Quais são os lugares em que há mais fome no mundo? Especialmente os ambientes de guerra, os países em que a guerra se faz presente, né? Historicamente, há fome na população de extrema pobreza, né? E por isso que a gente vê, como a gente discutiu na aula de migrações contemporâneas, né, a aula passada, a gente vê que a Venezuela tem um problema cada vez maior. Quando você tem ali 60% da população na extrema pobreza, você tem grande parte da população passando fome. E isso é uma tragédia humana. Como eu já tinha dito, no caso do Brasil, são em torno de 5 milhões de brasileiros que passam fome. Lembrando, você vai ter que defender uma tese no texto. A essa altura do campeonato, você já sabe do que eu estou falando, né? Por favor. Dentro da estrutura do seu texto, então você vai apresentar o tema, prova a importância do tema e tem uma tese. Nessa sua tese, você não vai ser contra ou a favor da fome. Por favor, né? Você só pode ser contrário à fome. Mas então, professor, o que eu vou colocar na tese? O que eu posso debater em relação a isso? Ora, por exemplo, causas e consequências da fome. Você pode colocar duas causas, colocar causa e consequência, é uma escolha sua sobre o que você tem mais para falar. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui. Você fala que esse cenário de fome, né, tem a ver com o quê? Graves crises econômicas e conflitos armados contribuem para a piora do cenário da fome. Daí você faz um parágrafo para falar de crises econômicas e outro parágrafo para falar dos conflitos armados. Ou então, eventos climáticos desfavoráveis e crises econômicas. Falar sobre os duas causas, certo? Ou então, a fome piora o rendimento escolar e o quadro de saúde, sobretudo de mulheres e crianças. Aqui você está falando sobre consequências, certo? Então, há que se fazer uma escolha na hora da produção de texto. Por isso que a Kantz insiste tanto na parte 1 no projeto de texto, para que você planeje o que você vai colocar, não saia escrevendo, senão seu texto fica desorganizado. Então, planeje o seu texto, veja sobre o que você tem mais para falar e afirme no primeiro parágrafo e entregue isso que você prometeu nos parágrafos seguintes daí. Vamos ver algumas ideias para expandir essa argumentação? O que dá para falar mais para defender essas teses possíveis do seu texto? Então, a questão da fome aumenta especialmente em cenários violentos. Então, se você vê ali locais onde há conflitos internos, onde há guerra civil, onde há guerra mesmo, você tem maior cenário de fome. É o caso da Síria, é o caso de vários países africanos. Se você olhar o mapa da fome, que a gente mostrou ali logo no início, e pesquisar na questão de conflitos armados, você vê que há uma relação direta nisso, né? Todos os dias assistimos ao desespero de pessoas pobres e vulneráveis forçadas a migrar para condições melhores, né? Que é o que tem na aula passada. Então, essas pessoas vão em busca de uma vida um pouco melhor, porque elas estão desesperadas e com fome. Tá? Além disso, eventos climáticos, né, desastres naturais ligados, por exemplo, ao El Niño e tal, criam um ambiente em que é muito difícil produzir alimento e, portanto, as pessoas passam fome. Né? Por conta também aí dessas questões climáticas, há extensas áreas sem irrigação. Sem água não tem como fazer o plantio. A agricultura não se desenvolve. É o caso de boa parte do Brasil, né? Grande parte da população brasileira que passa fome em ambientes de seca. Né? É claro que tem parte da população periférica dos grandes centros, mas também no interior do Brasil, muita gente que sofre com as condições climáticas desfavoráveis. Além disso, a crise econômica faz com que os governos tenham pouca disponibilidade de recursos para investir nas questões sociais. Então, acaba-se largando essas pessoas à sua própria sorte e tem menos assistência do Estado. Então, isso é algo bastante grave também. Bom, com isso, né, com esse cenário de fome, a gente tem outros problemas que geram mais problemas, que mantém-se um ciclo de desespero e pobreza. Então, por exemplo, há uma prevalência de anemia entre mulheres com idade reprodutiva. Né? Subiu esse número. E isso tem como consequência o quê?
bebês que nascem desnutridos, raquíticos, e que serão crianças com maior problema de aprendizagem, com problemas cognitivos e que provavelmente não terão sucesso profissional. Então isso se torna ainda mais complicado. Outro dado alarmante, assim, de doer o coração, são as férias escolares. O que para muita gente é um motivo de comemoração, uhul, estou em férias, para uma parcela da população, isso significa comer mal, significa passar fome. Olha só, 1/3 dos titulares do Bolsa Família declararam em pesquisa que a alimentação da família piora durante as férias escolares. Saíram algumas reportagens importantes, inclusive você está vendo essa foto aqui, né, de escolas em São Paulo, por exemplo, que mantiveram a merenda escolar durante as férias para que as crianças tenham o que comer, para que as crianças possam se alimentar. Você pode até estar vendo nessa foto aí e falar que o presidente tem razão quando ele diz que não tem pessoas com um perfil esquelético, né? Ó, tem até um menino gordinho aí na foto. Né? Como assim passar fome? Mas isso a gente debateu na aula de obesidade. Né? Você tem aí uma alimentação ruim, em que as pessoas são obesas e desnutridas. Então, o problema da alimentação é muito complexo. As pessoas passam fome, as pessoas têm problemas de desenvolvimento por conta de uma alimentação não adequada. Tá? E a consequência de tudo isso, como vocês sabem, é problemas de aprendizagem. Para a formação adequada do cérebro, o ser humano precisa de uma alimentação rica em proteína. E não é o que acontece com boa parte da população mais pobre. Então, isso redunda num problema de aprendizagem, vai redundar num problema cognitivo lá na frente. E vamos aqui então para algumas propostas de intervenção, algumas medidas de solução. Lembrando que você vai ter que expandir alguma delas, né? Vai ter que fazer de maneira completinha, como você já viu algumas vezes com a professora Candice como fazer, como você já viu em várias vezes em parte 3, em que a gente mostra uma medida de solução expandida. Tá, então vamos dar uma olhada aqui. O que pode fazer? Mais apoio financeiro do Estado para salvar meios de subsistência, que contribuam para uma paz duradoura e, portanto, né, um ambiente em que se possa produzir e se possa comer. Investimento em países envolvidos em políticas que deem oportunidades de as pessoas permanecerem em suas terras para que a migração seja uma questão de opção. Mas é isso. Porque elas migram e passam fome, né? Então elas ficam nos países onde elas estão e elas têm condição de ficar. Então essa segunda solução que dialoga com o que a gente falou na aula passada, né? Então por que as pessoas migram? Porque não tem o que comer, não tem como viver nos seus ambientes de conflito. Só que quando elas migram, elas passam fome também no país destino. Então tem que haver o quê? Investimento em países envolvidos em políticas que deem oportunidade das pessoas permanecerem em suas terras, para que elas não precisem migrar e que lá nas suas terras, que é onde normalmente elas querem ficar, elas tenham condições de sobreviver. Tá? Outra coisa, fortalecimento, né, de políticas públicas para pequenos e médios agricultores, a chamada agricultura familiar, não só o agronegócio, que é o grande motor da economia brasileira e tem que ser sim alvo de ajuda, de preocupação estatal, mas também a agricultura familiar, que é responsável por grande parte da alimentação das famílias. Por exemplo, aqui em Curitiba tem um programa chamado Sacolão Curitibano, não sei exatamente o nome, mas a prefeitura tem como se fosse feiras e quitandas, assim, onde se vende produtos que são comprados especialmente de agricultores familiares. Então, é um produto mais barato para quem compra e mantém a renda de quem produz. Então, tem que fazer cada vez mais esse tipo de iniciativa. Sempre dá para falar em fiscalização do Estado, né, para assegurar que nenhuma empresa ou pessoa possa privar outros indivíduos de comida, de alimentação. E maior investimento em políticas públicas que garantam subsistência. Professor, você não falou isso lá. Não, lá era mais questão da guerra, né? Manter a paz. Aqui é mais uma questão de alimentação mesmo. Tem aquela história, né? Não é para dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas enquanto o cara está com muita fome, ele não consegue aprender nada. Então primeiro vamos dar um pedaço de peixe para que ele consiga aprender a pescar. É aquela questão de subsistência, é o programa como Fome Zero ou Bolsa Família, né, que dão uma mínima
condição da pessoa ter o que comer. E comunidades, claro, que ofereçam capacitação aos moradores de modo a ensinar técnicas de cultivo de seu próprio sustento. Tá? Uma ideia não exclui a outra, elas inclusive devem acontecer de maneira integrada, alimentando um pouco a população e ensinando a produzir o seu próprio alimento, o seu próprio sustento. É isso, campeão! Então agora vamos ver sobre o que você tem que escrever, vamos ler o enunciado da questão. Considerando a coletânea, redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema persistência da fome no Brasil e no mundo. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista, elaborando medidas para a solução do problema discutido em seu texto. Suas propostas devem demonstrar respeito aos direitos humanos. O texto deverá ter no mínimo 7 e no máximo 30 linhas escritas. Vocês sabem que tem que produzir pelo menos 20, é o que a gente pede aqui. E uma coisa que eu queria chamar muita atenção, persistência da fome no Brasil e no mundo. Então você tem que falar sobre a persistência, sobre como esse problema ainda persiste. Não é simplesmente que ele existe, tá? É como, apesar dos avanços, do que acontece no mundo, do desenvolvimento e tal, a fome persiste. Manda o texto, campeão.